Ministros da Santidade, na direção do ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre para a sua vida. Algo da parte do Senhor para a noiva do Cordeiro, aquela que ele comprou com seu próprio sangue, e requererá de nós, pastores, né, que tenhamos cuidado bem dela. E é isso que eu tenho procurado fazer desde que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, exercer esse ministério com zelo, com amor, com fidelidade. E eu sei que o Espírito Santo de Deus nos capacita para irmos para o céu desta forma. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer todos os irmãos que estão aqui presentes. Depois a missionária manda um abraço para o pastor. Deus abençoe o pastor, a missionária Adriana, que está responsável por este culto, o corpo de obreiros e todos os irmãos e visitantes. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo é o de número 52. Sinto a presença pura do Espírito Santo aqui. Glórias a Deus. Capítulo de número 52, versículo 8. Quero dizer que eu também sou pastor de igreja, como a missionária acabara de mencionar, e a batalha travada. Se nós não marcharmos, a gente não implanta o reino de Deus na terra. Tem que ser corajoso, tem que ter visão no reino e tem que confiar naquele que chamou. E a minha alegria é também, missionária, que se esse povo adorar comigo aqui, tá bom demais. Que o maior sermão de Jesus Cristo foi para uma pessoa só. Porque uma alma vale mais que esse mundo inteiro. E não há ministério que cresça sem preço pago. Essas fases são importantes. Lá na frente a gente vai precisar delas. Se a gente querer pular, a gente não consegue prosseguir. E eu também sou profeta de Deus e quero dizer que esse trabalho vai crescer. Esse trabalho vai prosperar. Aqueles que permanecerem fiéis verão que vale a pena servir e obedecer o Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém. Glórias a Deus. Faremos a leitura, capítulo de número 52, versículo de número 8. Diz assim: mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se espalhou, abandonando. Para a fortificação da nossa fé, eu quero que você comigo vá às páginas do Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. E o versículo de número 30. Tenho paciência para que você encontre o texto mencionado. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Amém? Diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Glória a Deus. Eu sou um pouquinho enjoado, mas vale a pena. Eu quero te pedir que você, se possível, pode colocar a sua Bíblia aí no banco. Vamos dar as mãos
Eu gosto de ato profético. Essas mãos dadas vão simbolizar a unidade da igreja. Junta aí, atravessa o corredor. Isso. Não pode haver separação nem barreira. Isso. Junta aí, porque todos nós somos irmãos. Temos um mesmo Pai. Graças a Deus. E o que está neste altar vai passar de mão em mão. E o Senhor Deus vai renovar a sua vida pelo poder da unidade com o corpo de Cristo. Amém? Então oremos por esta palavra. Fechemos os nossos olhos, Senhor Deus, querido Pai. Exaltado és o teu nome, Senhor. Deus, o Senhor marcou esta reunião para que possamos juntos sermos abençoados. Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada vida que está aqui. E se eu sou, meu Pai, um pregador chamado por Ti, ó Deus, para ministrar o Evangelho, eu creio, meu Deus, que os sinais vão acompanhar esta palavra aqui. Não vai haver enfermidade que possa suportar a presença da Tua glória. Deus, não vai haver espírito opressor de dispersão, nem obra contrária que prevalecerá contra a Tua igreja, contra qualquer vida que aqui está. Senhor Deus, toca nesse povo agora, que os corações continuem abertos, que as mentes continuem ligadas com o Teu trono, e o Senhor Deus venha falar conosco. Pai, enquanto prego, o Senhor pode renovar, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode efetuar os seus sinais e maravilhas. Renova, meu Deus, aqueles que são batizados com o Espírito Santo nesta tarde, ó Senhor. Livra-nos da frieza e das ciladas do adversário. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta tarde é o que eu te peço, junto com a presença dos teus santos anjos, em nome de Jesus. E você diz amém e bate aquela salva de palma bem forte para o Rei. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto você se assenta no seu lugar, queria perguntar à missionária, não me deu tempo, e eu vou deixar então Deus me usar conforme a vontade dEle. Nós lemos aqui um capítulo que relata um acontecimento não muito bom, porque nós sabemos que, de acordo com o contexto, Jerusalém é invadida por Nabucodonosor. O Senhor Deus de Israel havia avisado, ratificado, vaticinado pelos profetas, que se eles não largassem a idolatria, se eles não ouvissem a voz do Senhor, o inimigo daquela nação viria para destruí-los e oprimi-lo. E o que acontece? Jerusalém é invadida, o rei, que atualmente é o rei Zedequias, ele tenta fugir abrindo uma brecha no muro na parte do fundo, rente às montanhas de Moabe. No fundo da cidade ele tenta fugir com o seu exército, com as pessoas que acompanhavam no dia a dia do palácio real, na sua vida monárquica. E fugindo ele, o exército da Babilônia o encontra no meio do caminho. O que acontece aqui é um pouco triste. A palavra de Deus nos diz que o rei é capturado. Muitos dos que o seguiam morreram, foram espancados. Inclusive o próprio rei tiveram seus olhos vazados e ficou vivendo dentro de uma prisão como escravo. E você deve perguntar nesta tarde, pastor, o porquê de uma introdução difícil de ouvir como essa, de uma história minha, onde o rei de Israel, juntamente com o povo, é levado escravo. Os que não foram levados escravos para a Babilônia são mortos por um rei ímpio. E fora, além do mais, os muros são derrubados, o palácio destruído e o templo de Jerusalém, construído por Salomão, filho de Davi, é posto a fogo. A tristeza do que acontece, o salmista relata no Salmo 74, vendo com uma visão profética, ele viu que os inimigos um dia entrariam naquele templo, zombariam do nome de Deus, estabeleceriam as suas bandeiras e zombariam de fato do Deus de Israel.
Ele viu a fumaça subindo mediante o fogo, ao qual eles queimavam os utensílios santos. E a visão do salmista acontecera. Não poucos anos depois, infelizmente, toda aquela planta missionária, todo aquele projeto que ele fez e entregou ao seu filho, foi por água abaixo. E nós vemos o versículo 8 nos dizendo sobre a fuga desse rei. Ele estava fugindo de Jerusalém, seguindo a estrada de Jericó. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, diz para ele: o rei estava fugindo de Jerusalém e indo para Jericó. Olhe para cá. Eu quero já passar o que o Espírito Santo nos fala desta tarde, porque quando Deus usou a missionária e disse que Deus já havia me dado a palavra, isso de fato é uma verdade. Ontem às 2 da manhã, quando eu estava orando, eu falei: Senhor, o que tu tens a dizer para aquele rebanho, para aquele povo santo que tu escolhera, que tu separara? E ele me deu uma mensagem falando sobre a importância de estar em Jerusalém. Eu quero que você redobre a sua atenção, porque o nosso adversário, ele não teme roupa, ele não teme conhecimento teológico, dons espirituais, e nem muito menos tempo de evangelho, porque ele é o crente mais velho que existe. Há milhares de anos, antes de nós viermos ao mundo, ele já era crente, ele já conhecia a palavra. O diferencial é que ele não praticava e não obedecia. Em Mateus capítulo 4 nós vemos uma batalha espiritual. Está o Filho de Deus no deserto, levado pelo Espírito Santo, e Satanás vem tentá-lo. E Satanás, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, não vem com um copo de cachaça, não vem com prostituta, não vem com baseado ou drogas, porque crente fiel não cai nessas armas do mundo. O crente fiel, a arma que Satanás usa contra ele é a própria palavra. Satanás só usa textos bíblicos, Êxodo, Salmos, Deuteronômio. E Jesus usa a mesma arma, a palavra. Mas a minha Bíblia diz que Jesus vence o conflito. Jesus vence a batalha. E eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, por que Jesus venceste a batalha? Porque ele era filho de Deus, porque ele era ungido, Messias. E o Espírito Santo me disse: Jesus venceu a batalha, porque a palavra de Deus na boca de quem não pratica não vale nada, mas na boca daquele que pratica e obedece, ela é escudo. A palavra de Deus na vida de um crente obediente é uma espada aguda contra Satanás. Jesus era obediente, e a ordem dada aqui ao povo de Israel, voltando à história, na época da monarquia do povo escolhido, era que eles ficassem em Jerusalém e obedecessem a Deus em Jerusalém. Mas o que acontece? Eles não obedecem. E quando o inimigo chega perto, porque todo pecado, toda ação de desobediência gera uma consequência. O Senhor Deus vai sempre nos perdoar quando chegarmos a Ele com o coração arrependido, contrito e aquebrantado. Mas as consequências não podem ser evitadas. E a consequência veio. Nabucodonosor veio a invadir e a destruir Israel, seu templo, seu palácio, seus muros, por causa da desobediência. E a Bíblia diz que há dois grupos. Jeremias em visão vê um cesto de figos, diz assim: cesto de figos. E diga assim: de um lado, mais alto que você pode, de um lado havia figos bons. E diz: de outro havia figos maus ou ruins. Quando Jeremias teve a visão, ele não entendeu nada. A única coisa que ele sabia é que se tratava do povo de Israel, porque a figueira
é uma das árvores usada como símbolo do privilégio que Israel tem como nação. Quando Deus mostra a figueira, Jeremias entende, a nação de Israel está perante o Todo-Poderoso. Quando ele vê o cesto e vê frutos bons de um lado, frutos maus de um outro, ruins, estragados, o Espírito Santo fala a ele: existe duas classes de Israel aqui, Jeremias. A primeira classe é a classe representada pelo fruto que nasceu bom, é a classe obediente, é a classe fiel, é a classe que se santifica, que jejua, que ora, que foge da aparência do mal. Mas os figos maus, Jeremias, são a classe que ama o mundo, que desonra os meus mandamentos. E o Senhor Deus mostra mais a ele, dizendo: Jeremias, pois os figos bons serão aqueles que irão cativos para a Babilônia. Estranho. E para a Babilônia, terra da idolatria, cidade de Nimrod. Quando do governo humano se fundara a Torre de Babel para invocar anjos caídos e desobedecerem a Deus, um princípio de um império que já nasceu na desobediência, porque Deus diz aos descendentes de Noé: vão, se espalhem, multipliquem sobre a terra. E os habitantes de Babilônia disseram: ficaremos em Sinar, que significa terra dos poderes ocultos, e não nos multiplicaremos na terra. Deus destrói a torre, porque a ordem é multiplicar, crescer, povoar a terra. E nós entendemos que os figos bons são aqueles que querem o crescimento do reino de Deus. Agora, há um paradoxo aqui. Talvez a sua cabeça entre em parafuso. Como os figos bons, o povo fiel tem que ir para o cativeiro na Babilônia. Primeiro, Deus falou: todos aqueles que forem para a Babilônia viverão. Porque eu estou disciplinando o meu povo. A disciplina vai durar 70 anos. Mas eu prometo que quando se der os 70 anos, vocês voltarão para Jerusalém. O Senhor Deus está falando aqui que o seu lugar é nessa Jerusalém aqui, na casa do Senhor, na igreja. E a igreja, Jerusalém, nossa, é um lugar onde Deus também corrige, Deus disciplina, mas não deixa de ser Jerusalém. E quando você ama Jerusalém, você aceita a disciplina, mas não sai do seu coração a vontade de estar em Jerusalém. Quantos obreiros que outrora tropeçaram, foram disciplinados, permaneceram fiel, o Senhor honrou o seu ministério novamente, o restituiu a Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da nossa vitória. Agora, os figos maus, Zedequias era um deles, não aceitou a proposta do profeta de ser disciplinado por Nabucodonosor. Eles disseram: nós não vamos à Babilônia, nós vamos ao Egito. E de força a Faraó. Todo mundo sabe que o Egito é o tipo do mundo. Não é porque você está na igreja que Deus está te apertando, está te corrigindo, que você tem que pensar em olhar para trás, pensar em voltar para o mundo. Eu estou pregando isso aqui porque faz parte da nossa caminhada o cuidado de Deus. E todo ser humano, ele é passível a errar. Qual é o ser humano que não erra? Você acha que quando Deus te chamou, Ele pensou que você ia ser perfeito? Você nunca ia errar? Nunca ia sentir desanimado, querer olhar para trás, tropeçar no meio do caminho?
O Senhor Deus já sabia disso. E mesmo assim Ele te escolheu. Ninguém pega Deus de surpresa. Porque Deus conta contigo. Ele fala assim: eu sei que meu servo pode até tropeçar, mas eu conto que ele não deixe Jerusalém. Quando eu intervir para ajudá-lo, para corrigi-lo. Eu estou pregando isso porque é um dos motivos que tem mais feito crentes morrerem. É o não ouvir a disciplina do Senhor. Porque nós estamos vivendo tempo que a palavra de Deus tem sido adulterada. Infelizmente, muitos dos nossos ministros têm pregado um evangelho que não é verdade. Glória a Deus. Talvez para atrair finança, uma grande quantidade de pessoas. E a gente vive uma geração egoísta que se o profeta não te prometer um carro, um casamento, uma vitória, você vai para outra igreja. Porque o Deus que abençoa é o Deus que corrige. Então o Senhor Deus está falando: eu quero um povo que ao mesmo tempo que esteja preparado para ouvir a minha voz o abençoando, esteja preparado quando a minha voz o corrigir. Daniel, Ezequiel, muitos nobres foram para a Babilônia, obedeceram. O profeta disse: vai para a Babilônia, lá vocês vão plantar vinho, edificar a casa, vão prosperar e já já vocês voltam. Eles obedeceram, permaneceram vivos. Passaram-se os 70 anos, eles voltaram. Agora aquele povo que fugiu pelo muro de trás, missionária, rumo a Jericó, morreram. A Bíblia diz que um grupo morreu, o outro fugiu e foi para o Egito. Quando Nabucodonosor ficou sabendo que eles estavam no Egito, foi lá e mandou matar todo mundo. Porque o Senhor está falando: eu não tenho prazer naquele que olha para trás. O meu justo viverá pela fé. E se a alma dele recuar, eu não tenho prazer nele. Aconteça o que acontecer na tua vida, e você estando em Jerusalém, não volte para o Egito, não desvie, não deixe de congregar, não deixe de buscar a Deus, porque o Egito não tem nada para você. Fala assim para o seu irmão: seja corajoso. Você vai conseguir. Diga, fala: você vai conseguir. O que eu quero pregar aqui para a igreja nesta tarde é que muitos escolhem um caminho de Jericó. É um caminho alternativo. Eu gosto de dizer que problemas vêm à nossa mão para serem resolvidos. Se você fugir do problema, ele vai estar aqui. Se você correr, o diabo for para lá, ele vai estar lá te esperando. O Senhor Deus quer da igreja dele que nós permaneçamos em Jerusalém. Jerusalém é a capital espiritual do mundo. O Senhor está falando: eu quero que você permaneça na minha presença. Eu quero que você permaneça na igreja que eu te coloquei. Que você permaneça vindo para os cultos. Que você não desanime. Que você não fique fugindo para Jericó. Porque quem anda em Jericó acaba morrendo ou ficando gravemente ferido. A primeira lição que o Espírito Santo nos ensina nesta tarde é que este lugar não é um lugar de mil maravilhas. Porque a igreja é tipificada pela arca. A arca que Noé construiu. Você imagina todos aqueles meses, aquela família, um olhando para a cara do outro, em meio a animais, em cheiro de fezes, de urina. Eu tenho quase certeza que alguém falou: eu vou sair daqui, eu não aguento mais esse lugarzinho. Mas quando eles colocavam a cabeça por cima da janela, que eles olhavam ao redor, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta tarde? Só havia um mundo corrompido, cadáveres boiando à morte. O Senhor diz: a igreja pode ter problema, o irmão não é muito com a minha cara, um é sanguíneo, um é colérico, o outro é...
Fulano bate comigo, não interessa. Esse é o lugar da tua salvação. Se você sair dele, você morre. Diga para seu irmão, não saia de Jerusalém. Aconteça o que acontecer. Os salteadores estão em Jericó, espreitando a próxima vítima. Quantos já foram por esse caminho, irmãos? Quantos já foram por esses caminhos? Eu digo e repito, eu também pastorei igreja, não é fácil. Quantas pessoas nós falamos, meu filho, não sai, fica aí, obedece, espera um pouco. Não, pastor, o senhor quer mandar na minha vida, eu também tenho Deus, também sou vaso, eu sustento. Eu falei isso para um casal de pastores na minha igreja, vocês não estão preparados para sair da cobertura, fica na arca, aguenta um pouquinho que eu vou liberar vocês. Vocês querem ir? Eu vou abençoar, apenas aguenta. Não, nós queremos sair de Jerusalém. E nós sustentamos a nossa escolha. O casal saiu. Isso não é para a glória de Deus, porque eu não queria isso. Um deles nem volta mais para casa na boca de crack. A outra está grávida, não sai do hospital. Doente. Porque o caminho de Jericó, por mais que nós seres humanos achamos que é o caminho mais fácil, fugir, é o caminho da morte. Essa palavra nos ensina a realidade que estamos vivendo. As pessoas não se esforçam mais, pensam que o caminho do céu é fácil. Se pregaram um evangelho para você de 1000 maravilhas, que ia ser tudo bom, é mentira. Há dores no caminho, há choro, há lágrimas, mas Jesus disse, esse é o caminho estreito e apertado que leva à salvação, e poucos são os que entram por ela. Eu quero dizer que em Jerusalém a gente é disciplinado, não é pelo pastor, não é pelo irmão, é pelo próprio Deus. Deus nos ensina de diversas formas. O vaso não pode contender com o oleiro. Por que isso? Porque aquilo tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que não tem explicação. E isso não nos dá o motivo de dizer, Jerusalém, eu estou indo embora. Porque com disciplina ou não, com problema ou não, com dificuldade ou não, Jerusalém é o único lugar de salvação. Vocês perceberam que eu mencionei uma outra leitura no Novo Testamento, no capítulo 10, cujo o médico amado escrevera que um homem andando no caminho de Jericó foi pego pelos salteadores que o espancaram e deixaram quase morto. Jesus volta a falar da mesma coisa. Não vai por Jericó. O homem estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó, quando os ladrões o pegaram, roubaram tudo dele, deixaram ele quase morto. Passou um sacerdote, passou um levita, ninguém olhou para ele, até que um bom samaritano se compadeceu dele. Aqui é uma tipologia. A Bíblia diz que há momentos na nossa vida que os homens não poderão nos ajudar. E por que um bom samaritano? Porque Samaria é outra cidade. Deus fala que quando os homens não puderem ajudar a mim e a você, aquele que não é desta terra, mas é do céu, chamado Espírito Santo, vai ajudar você. Ele vai te pegar no colo. Anderessai, alabiaçou, e vai te deixar na hospedaria, no hotel. Cuidado. Ali aquele homem deixou dinheiro, deixou a hospedagem paga. Isso é o Espírito Santo dizendo, eu te dou dons, eu te dou fruto, eu deixo uma igreja para você não morrer lá fora até eu voltar para te buscar. Porque Jesus está voltando aí para arrebatar a igreja. E se você estiver em Jerusalém, você sabe. Aleluia.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pega no ombro do seu irmão que está próximo de você. Pode pegar. Isso, aperta o omoplata dele. Diz assim: eu sei que está difícil. Olha, eu sei que não está fácil. Eu sei que tem muitas provações, muitas tentações. Mas diz para ele: fica em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Fica na casa do Senhor, meu querido, minha querida. Ah, mas Jericó me atrai. Tem um monte de gente que eu conheço lá em Jericó. Essa Jericó às vezes é na juventude que dá mais trabalho, né? É uma festinha, é uma boate. Deus está falando aqui, hein? É um amiguinho lá na internet, no Facebook. É uma musiquinha. Qual é a Jericó que está te chamando, hein? Eu não sei. Eu não vim aqui para dizer nada, a não ser o que Deus me manda. Mas eu quero dizer que caminho de Jericó é caminho de morte. Aquele homem saiu de Jerusalém. Jesus está nos ensinando. Nós não temos motivo para sair da presença dele. Às vezes eu fico um pouco chateado com Jesus, porque eu falo: o que essa geração está tendo? Que eles não se esforçam mais. Tudo é motivo para desanimar, desistir, se entregar. Como é que Deus vai provar a nossa resistência se a gente cede de primeira? Eu lembro que quando eu aceitei a fé, os recursos eram outros. Eu sou de uma época que mulher apanhava de esposo porque era crente. Eu sou de uma época que o patrão humilhava o empregado porque era crente. E que quando saíamos na rua, diziam: lá vai o Bíblia. Lá vai o fanático, o lunático, o crentão, crentinho, beato. Eu sou de uma época que quando a gente aceitava Jesus, a nossa família expulsava a gente de casa. Eu fui expulso de casa por causa do Evangelho. Eu fazia tudo o que queria. Entrava em casa a hora que eu queria. Ninguém falava nada, mas no dia que eu peguei uma Bíblia e disse: eu quero viver em Jerusalém, me disseram: vai embora de casa. Mas você acha que eu olhei para trás e disse: não, desculpa, eu não quero mais esse Jesus? Não, fui embora. Porque dentro de mim tinha uma convicção, dizendo: filho, vai que eu vou te amparar. Hoje você não dorme na rua, porque em Jerusalém tem abrigo, tem comida, tem tudo. Basta você abrir os seus olhos da fé e acreditar que o que você precisa está aqui nesse lugar. Talvez ainda não chegou porque não é a hora e você não está preparado para isso, mas na hora certa o teu milagre chega, a provisão vem. Jerusalém é o lugar certo. Jerusalém. Nossa geração tem que ouvir os testemunhos dos nossos pais e ver o que era perseguição por amor a Cristo. Saímos de Jerusalém por muito pouco, por causa de amizade, por causa de família, por causa do mundo, por causa dos prazeres. Recusamos a vida. E eu vim dizer aqui nesta tarde que você é, independente do que você esteja passando, um privilegiado. Eu venho dizer aqui que você é uma pessoa tão importante, tão especial aos olhos de Deus, que enquanto muitos estão morrendo aí fora, estão em leitos de hospitais, estão em presídios, você está aqui nessa casa, com saúde, vestindo, comendo, porque aquele que te coloca em Jerusalém cuida de ti. E o que eu vim pregar nesta tarde
é uma revelação de Deus das principais coisas que estão derrubando os nossos irmãos. Uma delas, não aceitar o jeito de Deus tratar com você, que foi o exemplo lido na vida do rei Zedequias. Não, Jesus, é do meu jeito. Você não aceitou o seu, só tem um Jesus, irmão. Não tem dois nem três. A Bíblia diz que aquele que crê no Jesus conforme a Escritura, de dentro de si fluirão rios. Porque há muito crente opaco, porque ele crê num Jesus que não tem nada a ver com a Bíblia. Um Jesus que não pode cobrar santidade, um Jesus que não pode cobrar compromisso, um Jesus que pode deixar ele no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Mas o meu Jesus, o Jesus da palavra, o Jesus que você ouve aqui, é o que quer você só para ele. Ele é exigente, só para ele. Ele não te divide com mais ninguém. Sabe por quê? Porque não teve ninguém em Jericó que pagou um preço pela sua vida como ele. Eu faço um desafio, se tiver alguém aqui se sentindo fraco, querendo desanimar, ou futuramente vier essa hipótese, eu desafio a você, se você achar alguém em Jericó que teve as mãos furadas por você, que foi cuspido por você, que recebeu uma coroa de espinhos na cabeça por você, e foi pregado numa cruz pela sua vida, eu deixo de pregar esse evangelho e mando você ir para Jericó. Porque não há nenhum outro lugar, aleluia, não há nenhum outro nome dado aos homens ao qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, aleluia, que vive e reina e está aqui. Vigie, porque um dos maiores motivos das pessoas quererem ir para Jericó ou para o Egito é não aceitar o tratar de Deus. Deixa Deus tratar. Vai dando glória, vai chorando, põe a boca no chão, rola, mas não sai de Jerusalém por causa do tratar de Deus. Porque quando Deus trata, Ele tem o melhor para te oferecer. Talvez aquele pessoal disse, a gente está indo para a Babilônia, mas obedeceram, foram. Talvez não queriam, mas foram, porque Deus falou, fica um tempinho aí, que eu vou ensinar vocês a dar valor. Aí lá na Babilônia, Senhor, a gente tinha templo e não dava valor, agora na Babilônia não tem templo. Senhor, lá em Jerusalém, a gente podia cantar os nossos hinos, os cânticos de Sião, porque estávamos em Sião. Agora na Babilônia, como é que a gente canta em Sião? Em terra estranha, sendo escravizado, humilhado. A Babilônia nos ensina a dar valor. A Babilônia aqui não estou falando do mundo, eu estou falando do tipo da disciplina de Deus. A disciplina nos ensina a dar valor naquilo que não dávamos. Como um culto como esse. Um culto como esse é tão precioso. É uma pérola que Deus deixou aos homens, porque vai chegar dia que a gente vai tentar procurar e não vai achar mais o Espírito Santo. E parece que eu sinto que ele está sumindo de alguns lugares, ele não está nem mais presente. A gente vai caçar uma reunião gostosa como essa e não vai achar. A disciplina nos ensina a valorizar a presença de Deus, os nossos irmãos, os dons espirituais, aleluia, o tempo que nós temos para adorar. E a segunda coisa que mais tem derrubado os nossos irmãos, Jesus disse que aquele homem estava viajando. Aqueles irmãos que quer dar uma viagem, uma viajadinha, desejo pelo mundo, conhecer o mundo. O viajante quase morreu. Satanás soprar na sua mente, dá uma viajadinha aí, dá uma sumidinha, vamos ali para umas festinhas com os amiguinhos. Você sabe quem está te esperando lá. Diga assim, disciplina. Mais alto, diga disciplina. Diga
Mundo. Aleluia. São essas duas coisas que mais, pelo menos eu tenho visto, que tem sido o que o inimigo tem usado mediante as fraquezas humanas para tentar nos tirar do alvo. Rebeldia, não aceitar disciplina, ou estar com um pé na igreja e outro no mundo. Eu não sei se tem alguém aqui viajante ou quer viajar, não sei. Deus mandou pregar isso aqui. Quer dar desviadinha? Eu dou uma desviadinha, depois eu volto. É porque eu não conheci o mundo, tem que ver primeiro. Uma missionária amiga minha falou isso. Está no crack. Quando eu vi aquela irmã que tinha um cabelão aqui, forte, Deus mostrava oculto e escondido, um amor de pessoa, já orou por mim, vomitando obra de bruxaria, vomitava cada pedaço de cigarro, tocha de cabelo. Falei, que dom de maravilha é esse que essa menina tem. Um frangalho vivo assim, uma linha, toda suja, sendo abusada pelos demônios dia e noite. E ela disse isso. Por que você está fazendo isso, minha filha? Você é forte, você aguentou muita coisa. Não é porque eu nunca conheci o mundo, eu queria ver. Quis dar uma viajada, dar uma de viajante, de Lucas 10. Isso ainda está viva e há esperança. E quantos morrem nessa viagem? Hein, obreiro Michel? Quantos morrem nessa viagem? E outros, infelizmente, a soberba. O pastor fala, é assim, não aceito, não quero. Deus quer disciplinar, não aceita disciplina, o orgulho. Não dá o braço a torcer, custa, irmão, dar o braço a torcer, aceitar, baixar a cabeça. Ter os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo, por isso ele venceu Satanás, pela obediência. A rebeldia tem tirado muita gente da igreja. Hoje todo mundo é pastor. Hoje todo mundo vai para o céu, irmão. Eu fiz uma vigília no nosso ministério e ouvi crianças de 10 anos chamados de bispo. Eu não duvido que Deus tenha exceção, mas espera aí, um bispo? O menino não sabe lavar uma louça. O menino vive o dia inteiro na rua, não ajuda a mãe, responde pai, mãe. Não venceu nem, desculpe a palavra, a masturbação, a adolescência, é um bispo. O que está acontecendo? Quem é esse louco? Está fazendo isso, colocando crianças na frente de uma obra. Que ganância é essa por dinheiro? Que loucura! Aí você vai ver a liderança, aí você vai ver qual foi a escola que a liderança passou. Não ficava em igreja nenhuma, sai de uma, entra em outra, divide outra. Porque para ficar em Jerusalém tem que ser humilde, tem que ser o vaso na mão do oleiro, e Deus não remenda vaso, se tiver errado ele quebra, mas ele faz outro novo, aleluia. Quando Deus estiver nos quebrando, dá glória aí. É difícil, mas dá uma glória, porque ele vai fazer um novo. E vaso novo, meu irmão, todo mundo que vê diz, que vaso lindo, que vaso maravilhoso. E eu vim deixar nessa tarde só essa meditação para vocês, porque isso faz parte da vida de todos nós. Todos nós vamos ser provados na obediência, ou ser tentados a viajar para Jericó. E hoje o Espírito Santo veio dizer a esse povo tão precioso, não faça nenhum nem outro. Não vá para o mundo de hipótese nenhuma, e muito menos se levante contra as correções do Senhor. Porque o povo que foi corrigido voltou para Jerusalém. Voltou para a terra, prosperou, Deus abençoou. Jerusalém não é perfeita, mas é o lugar de vida. Perfeito só do céu, irmão. Nem eu sou perfeito aqui, eu sou pior que muitos que estão aí sentados. Mas o Senhor me escolheu para estar pregando para você aquilo que o sumo pastor
está pensando ao seu respeito. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu só vim ser um porta-voz do que Deus estava pensando sobre vocês essa tarde. Só isso. O que estava na mente dele sobre vocês, eu explanei. O pregador, ele só isso, ele só explica para a igreja o que Deus está pensando ao seu respeito naquele momento. E esse é o pensamento de Deus: fique em Jerusalém, não queira ir para o mundo e não resista às correções, à escola da vida que o Senhor te colocou. Seu lugar é aqui. Eu queria que você ficasse de pé, eu já estou terminando, antes de passar para a dirigente, a quem de direito. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu sei que muitas vezes há dúvidas: por que eu estou aqui e não lá? Por que hoje, não outro dia, como o presbítero mencionou? Mas uma coisa eu quero te dizer: você está justamente no lugar que Deus queria que você estivesse. E quando nós estamos no lugar que Deus nos coloca, nós somos bem-sucedidos, nós permanecemos vivos. Com a mão no seu coração, curve a cabeça, feche os olhos por um instante. Eu vou fazer uma breve oração. Eu quero que você receba o poder dessa oração sobre a sua vida. Senhor Deus, eu estou aqui nesta tarde, e após esta palavra, Senhor Deus, eu quero abençoar essas vidas que aqui estão. Senhor Deus, o Senhor as plantou em Jerusalém. Deus, nesta tarde elas estão fazendo uma aliança contigo, de que as suas raízes permanecerão em Jerusalém, que elas permanecerão na sua presença, aconteça o que acontecer. Senhor Deus, nós estamos aqui diante dos santos anjos dizendo: nós queremos ficar em Jerusalém. Nós não queremos ir para Jericó, seja para conhecer o mundo ou por causa de uma disciplina que recebemos, de uma decepção. Deus, recebe a nossa oração nesta tarde. Recebe o nosso clamor nessa tarde, firma as nossas estacas. Senhor Deus, eu quero abençoar essas vidas e deixar diante de Ti, meu Senhor, só uma coisa: o que nós queremos é a Tua presença, é a Tua companhia, é estar no centro da Sua vontade. Louvado seja o Senhor Deus. Você que percebe a presença de Deus conosco nesta tarde, glorifica ao Senhor, adore a Ele, fala com Ele, exalta Ele. Aramassegue Adá. Aleluia. Enquanto você ora, agradece, exalta, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenham recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é www.missões
wix.com/ministros da santidade.com, ou seja, wix.com/ministros da santidade.com. Temos também o facebook.com/projeto MSS e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.